Eu quero saber de você, homossexual assumido, e que se descobre, ou pelo menos descobre o desejo aos 16 anos de idade, ou seja, um aluno de ensino médio nessa fase? Exatamente. Bom, eu quero saber, você acha que é possível, seja honesto comigo, influenciar jovens nessa faixa com um material como esse? Um material como esse? De jeito nenhum. Não se influencia a sexualidade de alguém? Não se influencia, não se influencia. Não se influencia, Marília. Não fui influenciado por ninguém. Sou filho de pais heterossexuais, meus irmãos são heterossexuais. Não fui influenciado por ninguém. É algo que está na gente, como eu disse para você, é tão difícil saber quando começa, mas em algum momento a gente se dá conta do nosso desejo, do nosso afeto. E essa é uma defesa, dessa maneira você defende, por exemplo, a adoção de crianças por casais homossexuais masculinos, porque mulheres me parece que existe uma tolerância maior quando o casal é gay e feminino. Eu defendo. E digo mais, se na minha época, que eu era do aluno do ensino médio, eu tivesse um material na escola como esse, eu teria sido protegido de uma série de violências da qual eu fui vítima. Entendeu? Se os meus professores estivessem preparados para lidar com a diversidade de comportamentos, inclusive do comportamento homossexual, eu seria protegido de uma série de violências, das surras, do insulto, entendeu? Um material como esse iria me proteger. Eu digo que eu sou, muita gente fala assim, você é uma pessoa leve, você é um cara leve, Jean. Eu falo, eu sou leve apesar do que eu vivi. O que eu vivi não me tornou uma pessoa rancorosa. Eu sou uma pessoa leve mesmo. Eu tenho vários amigos heterossexuais que têm uma excelente relação comigo. Não tenho qualquer preconceito, não frequento lugares heterossexuais, sou bem recebido. Mas eu seria protegido de uma série de constrangimentos e violências se houvesse um material como escola de homofobia. Porque você teria uma existência e com as pessoas, com o outro, porque a gente precisa sempre do outro para se enxergar, com os outros respeitando a sua diversidade. Claro, a escola, a escola precisa ser inclusiva, e do jeito que está a escola não é inclusiva. E é para isso que existe esse material a ser distribuído, que vocês pretendem que seja distribuído. Que seja distribuído, que as escolas solicitem, né? A escola, os professores e monitores que... Não vai ser obrigado. Não vai ser, de hipótese nenhuma. Desde o início estava claro, ou seja, na escola em que houver esse problema com muito mais gravidade, ela vai solicitar. E aí, só para dizer para você, é importante a gente reiterar isso, porque muita gente acha que nós homossexuais nascemos de chocadeira. E nós não nascemos de pai e mãe, nós temos família que nos ama. Pais heterossexuais. Então, meus pais não determinaram minha orientação sexual. Então, dois pais homossexuais, digamos assim, um casal homossexual masculino, não vai determinar a orientação sexual da criança. Não vai. O que vai prejudicar sensivelmente essa criança é ela apodrecer de solidão num orfanato. Ela se sentir diferente. Diferente. E tratada diferentemente. Claro que ela vai ser tratada diferentemente. Não conhecer a experiência do afeto da família. Família, Marília, é aquela constituída pelo afeto, ligada pelo afeto. Se há afeto ali, se há a proteção material que o casal pode dar, o amor, isso é família. Termina aqui o segundo bloco de frente com Jean Willis. Não é bom mesmo? Nós voltamos daqui a pouco. Até já. De volta de frente com o deputado federal Jean Willis. Aí o Jean me deu para ler uma coisa espantosa aqui. Isso é Twitter, né? É, o Twitter. Eu estou perguntando porque sou ignorante disso. Alguém, aliás, um negro, escreveu assim para ele: é melhor ser ladrão, apoiar político safado, do que apoiar esses homossexuais podres e nojentos. Você recebe isso e aí o que acontece? Marília, eu ignoro, eu procuro ignorar na medida do possível, porque blindar meu ego para continuar a luta, mas diariamente eu recebo ofensas dessa natureza. Mas é mais do que ofensa, eu acho isso uma ameaça. Não, essa mesma pessoa antes me ameaçou, dizendo que ia me dar um tiro de R15, que eu merecia um tiro de R15. É uma tentativa de intimidar. Eu acho que o fato de eu ser um modelo positivo de homossexualidade prejudica muito o trabalho de quem é contra a cidadania LGBT. Eu sou deixa eu fazer um parênteses aqui, hein? Eu só falei que o homem que escreveu isso era negro
porque eu acho que, de repente, é uma não percepção da realidade dos fatos no Brasil. Que existe preconceito, ele é discriminado, com certeza, ainda que ele não queira aceitar. Ele não aceita, com certeza, ele deve ser vítima do racismo, mas mesmo sendo vítima do racismo e provavelmente da pobreza, do fato de ser pobre, é discriminado também por isso, ele não consegue ser solidário com a questão homossexual. E isso é muito comum. É muito comum as pessoas colocarem direitos LGBTs abaixo de tudo. Então, esse tipo de insulto eu leio todos os dias. É uma tentativa de intimidar. Agora, mesmo. A ameaça, essa coisa violenta, eu acho que o insulto é uma violência. Mas uma ameaça de fato, vou te dar um tiro com um R15, ou seja lá o que for essa arma pavorosa, que deve ser qualquer arma pavorosa, me traz de volta o assunto que eu já levantei com você aqui antes, que é a questão da violência no Brasil. Apesar como você mesmo explicou, ela dentro da legalidade existe impunemente. Agora, um relatório do Grupo Gay da Bahia, que é um dos mais atuantes, mostrou que 260 homossexuais foram assassinados no ano passado no Brasil. Isso. E que houve um aumento de 31% em relação a 2009. O estado que mais matou gays foi a Bahia, com 29 mortes, justamente o seu estado natal. Justamente o meu estado natal. Isso tem uma explicação, Jean? Porque é surpreendente para mim, porque eu acho que a Bahia, eu sempre usei aquela história de sorrir, você tá na Bahia, sempre me deu essa sensação. E sempre tive a sensação de que um estado cuja religião não castiga, não é? Não tem pecado no candomblé. Então, o que significa isso? É uma ilusão? Significa que há uma nova Bahia aí, ou uma Bahia de verdade. Antônio Rizério, antropólogo, ele tem uma frase que ele diz assim: Salvador é a cidade menos racista e mais racista. Menos porque é uma população majoritariamente afrodescendente e a cultura, digamos assim, hegemônica é a cultura de herança africana, vide a axé music, toda a valorização que tem as iolorixás e os orixás, mas é a cidade mais racista porque os negros estão excluídos dos espaços de cidadania. Os negros ocupam os índices de pobreza, ocupam os hospitais psiquiátricos, os presídios, são maioria em todos esses lugares, no mercado informal. O mesmo eu digo da homossexualidade, em termos da homofobia. É a cidade menos homofóbica e mais homofóbica. É a menos homofóbica porque tem o carnaval, o maior carnaval do mundo, mais permissivo, mais lascivo, em que todo mundo, ninguém é de ninguém, digamos assim. Mas é a cidade também que mais mata homossexuais, em especial travestis. Então é a cidade menos homofóbica e mais homofóbica. E mesmo esse lance da religião, apesar de nós termos as grandes ialorixás, Mãe Estela de Oxóssi, Mãe Carmen, né, a própria menininha que morreu, que são super valorizadas, o candomblé não é a religião majoritária lá. As religiões neopentecostais têm crescido de maneira assustadora na periferia, inclusive com violência e perseguição aos terreiros de candomblé. Recentemente, quer dizer, acho que foi o ano passado, um terreiro centenário teve os PGs, que são as casas dos orixás, derrubados por um funcionário da SUCOM, Secretaria do Controle do Solo, evangélico, que deliberadamente foi lá e derrubou os PGs. O movimento negro se articulou, o terreiro foi tombado só depois da articulação e, de alguma maneira, o terreiro foi protegido, a ialorixá foi protegida. Então, existe uma Bahia cantada em verso e prosa e a Bahia real. Olha aqui, o risco de um homossexual ser assassinado no Nordeste é 80% maior do que no Sudeste, segundo o último relatório do Grupo Gay da Bahia. Por causa do IDH. Existe uma forma de mudar essa realidade? Existe, Marília. Eu acho que, assim, como eu disse para você, além de políticas de educação, que essas políticas vão elevar, digamos assim, o nível cultural, ampliar o repertório cultural da população. Eu acho que se a gente também resolve o problema da injustiça social, tira um número maior de pessoas da pobreza, da miséria, dá a ela a chance de viver espaços como cidadão e conviver com diferentes modos de vida, ajuda. Além disso, é preciso pluralizar também a representação na TV. Na TV aberta. A TV aberta precisa entrar nessa luta e representar a homossexualidade de uma maneira menos caricaturada, digamos assim, como ela representa, né?